Então ela já estava roubando respiros, porque o tempo na Terra dela já estava com os dias contados, porque talvez essa vida perigosa que ela estava levando não ia durar muito tempo. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal e iniciamos o ano 3 do Sorry for My English. Hoje eu escolhi uma música aí famosa pra gente iniciar os trabalhos e enquanto eu tava de férias, foram ótimas férias, consegui aproveitar bastante, descansar, renovar as energias. Espero que vocês também tenham tido um final de ano e um início de 2024 muito bom. Desejo só coisas boas para aqueles que assistem e retornam ao Sorry for My English. E não foram uma nem duas, mas sim 3 pessoas me pediram a volta do canal, então aqui estamos e sou extremamente grato por aqueles que foram lá me pedir quando que o canal voltava, deixando mensagens e comentários. Então, muito interessante ver que as pessoas ainda querem. Muitos fãs de Arctic Monkeys descobriram o canal nessas férias. Então, também vai ser vídeos que eu vou fazer aí, traduzir músicas que me pediram e deixaram nos comentários. Como sempre, vocês sabem como o canal funciona. E aí eu queria perguntar pra vocês também como é que a gente vai fazer nesse ano de 2024 para escolher as músicas que a gente vai traduzir nas segundas-feiras, porque eu vi um canal nessas férias que eu achei muito interessante. Ele botava... Era um canal de games assim, mas eu acho que pra nós funciona também. Ele botava o jogo que ele ia jogar num randomizador ali, aí ele clicava e aparecia uma animação com o jogo escolhido, né? Então pra nós eu tava pensando em botar todas as músicas que a gente ainda não traduziu dos Chili Peppers, tacar ali um randomizador. Talvez eu faça um short ou algum videozinho pra quem quer o spoiler da semana já saber. E aí quem não quiser, vem direto no vídeo e fica sabendo só no dia qual vai ser a música traduzida. O que vocês acham dessa ideia? Tem uma ideia melhor? Ou seguimos ainda na nossa rotação de começar lá de pedidos de música do primeiro disco e irmos até o final e depois renova o ciclo? Ou tentamos dessa nova maneira? Ou alguma outra sugestão de como escolher as músicas que a gente vai traduzir nesse ano de 2024? Deixa embaixo nos comentários e a gente vai para a tradução de um clássico que até hoje, 2 anos de canal, iniciando o 3º ano do canal, a gente ainda não tinha falado dessa música, que é Dani, California. Então a gente pode começar pelo nome da música, Dani, California. Não é segredo nenhum, Anthony Kiedis já deu entrevistas, falou na sua biografia, então todo mundo já sabe que Dani, California não é uma pessoa específica, mas sim um aglomerado de mulheres que passaram pela vida do Anthony. Olha só que coisa poética, né? Então aí, as experiências com o feminino que o Anthony teve ao longo da sua vida. E aí ele diz, Getting born in the state of Mississippi, Papa was a copper and her mama was a hippie. E aqui a gente já tem muita coisa para analisar, porque é muito interessante a união das duas energias. Ela nasceu no estado do Mississippi e o seu pai era um policial e a sua mãe era uma hippie, né? Copper, a gente já traduziu copper, é uma expressão bem única, bem interessante, mas a gente já traduziu em alguma música, provavelmente alguma música de banda inglesa, porque copper é uma gíria aí inglesa, né? Inglês da Inglaterra, para policiais. Então, o pai dela era um policial e a mãe dela era uma hippie, né? Então aqui a gente também já tem esse lado mais psicológico, né? Primeira vez que a gente fala esse ano então sobre psicologia, isso aqui também é um tema do canal. E aí ele diz que o seu pai, e agradeço também as pessoas novas, né? 200 inscritos novos nas férias, então basicamente a média aí de 100 inscritos por mês, agradeço demais, muito obrigado. Então para as pessoas novas aí eu gosto de misturar psicologia com a interpretação das letras, das músicas, então, né? O pai, o homem, o masculino era um policial que representa as regras, né? Que representa aí a disciplina, então, e a sua mãe, o feminino, o criativo, né? A parte mais emocional, representa o lado de ser hippie, né? Então aquelas pessoas ali, paz e amor, que tem as suas idealizações, né? Então, 2 extremos, né? Então a gente pode pegar o lado positivo da masculinidade e desse exemplo do policial, né? Que é essa coisa da disciplina, do respeito, de seguir as regras, mas aí o lado negativo é a dureza, né? Então são pessoas que podem ser mais rígidas, e aí ao mesmo tempo a gente tem a mãe, que é o feminino, que é a emoção, que é a parte mais, né? Afetuosa, que tem mais empatia, mas ao mesmo tempo ele tem esse lado hippie, que aí o hippie também pode se perder muito nas idealizações e acaba vivendo nesse mundo florido. Então a gente tem esse contraste, e a Dani, California, então, né?
viveu aí e nasceu da união dessas duas forças, mais do que pessoas, né? Então, essas duas forças, né, totalmente opostas, né? Os opostos se atraem e teoria freudiana, né? Os opostos que se atraem não são pessoas com ideologias diferentes, mas sim energias diferentes, né? Geralmente o masculino e o feminino. Então, in Alabama, she would swing a hammer, price you gotta pay when you break the panorama. Então, no Alabama, né? Então, sul dos Estados Unidos, clássica crítica do Anthony com o sul. E aí ele diz, she would swing a hammer, né? Então, ela balançava um martelo, né? Então, o que que acontece? Balançar um martelo é a ideia de trabalhar em algo braçal, mas também pode ser algo prisional, né? Então o pai ser um policial, ela ser a rebelde contra o pai e acabar sendo presa, né? Então tem várias coisas aqui de comportamentais que a gente pode analisar a história desse personagem fictício, né? E aí ele diz, e a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? Então várias coisas que ele pode estar falando aqui se repetem nessa troca de energias entre as pessoas, né? Na vida cotidiana. E aí ele diz, price you gotta pay when you break the panorama, né? Então esse é o preço que você tem que pagar quando você quebra o panorama, né? O panorama é a ideia da pintura completa, né? Então tu tem uma ideia de como as coisas são e ela acabou aí quebrando o status quo ou o que é esperado de uma moça, né, na sociedade, ou uma moça no sul dos Estados Unidos, ou as várias moças que o Anthony conheceu ao longo da sua vida. Então tem várias coisas aqui, né? Tem vários coisas pré-definidas, né? Que agora eu tô notando que, né, ficar 2 meses sem gravar vídeo deixa a gente meio enferrujado. Então, me perdoem, mas vai melhorar ao longo do tempo. E aí ele diz, esse é o preço que você tem que pagar quando quebra esse panorama. É isso, assim, acho que coisas pré-determinadas, né? Então, a pessoa quebrando o molde, né? Então, esperava-se dessa pessoa que ela fosse ser dessa forma, mas ela acabou quebrando, né, essas regras ou o que se esperava dela, né? Então, tema bem comum, assim, bem interessante, né? E aí ele diz, she never knew that there was anything more than poor. What in the world does your company take me for? Né? Então ela nunca soube que existia algo além de pobre. O que no mundo faz, né, que a sua companhia... What in the world does your company take me for? Né? Então, o que no mundo a sua companhia pensa que eu sou, né? Ou qual é a percepção que essa companhia tem de mim, né? Então, talvez aí uma pessoa que esteja trabalhando, né? Clássico lance meio operário, assim, né? Então ela trabalha tipo nos Estados Unidos, que eles são pagos semanalmente, né? Então ela trabalha quebrando pedras e aí ela recebe um pagamento semanal e aí ela trabalha de pagamento a pagamento, de semana a semana. Então aí talvez uma coisa meio trabalhista, assim, né? Ela não tem uma perspectiva, né? E talvez até essa ideia de... como eu falei no verso anterior ali, né? Balançar o martelo, né? Quebrar pedras pode ser uma coisa prisional, mas também pode ser um trabalho, né? Então tem as duas interpretações e aqui já tem um lado mais trabalhista, não invalida a interpretação do verso anterior, né? Então ela está simplesmente vivendo uma rotina, né? E ela ser uma moça que trabalha com coisas braçais e pesadas também quebra esse molde, né? Tradicional. Black bandana, sweet Louisiana, robbing a bank in the state of Indiana. Então, né? De novo, novamente, nos estados, né, no sul dos Estados Unidos, então, black bandana, né? Então, a bandana preta significa que ela estava fazendo aí alguma atividade criminal, né? Então, um lance bem cowboy, assim, né? Roubar o banco com a bandana que cobre o rosto, né? Ou, sei lá, imagina anos 90, muitas gangues usavam bandanas nos anos 90, né? O Boys in the Hood, o Friday, GTA San Andreas. Então, né, a bandana é uma coisa muito do oeste dos Estados Unidos, lá, Califórnia, esses lados assim, de usar bandanas para representar aí a sua afiliação a algum tipo de atividade criminal, né? Mas, remetendo ao clássico cowboy, bandana para cobrir o rosto também, né? Então, Sweet Louisiana, doce Louisiana, então, sul dos Estados Unidos, robbing a bank in the state of Indiana, né? Então, roubando um banco no estado da Indiana, né? Indiana porque é de onde veio Axl Rose, pequena curiosidade, que a maioria das pessoas já sabem também, né? She's a runner, rebel and a stunner. Então, ela é uma fugitiva, uma rebelde e uma stunner, né? Stun é a ideia de deixar a pessoa atordoada aí, né? Stun pode ser também, tem a stun gun, né? Que é aquela arma de choque, deixar a pessoa chocada, né? Deixar a pessoa sem reação. Então, ela ser uma stunner, na verdade, é que ela deixa as pessoas sem reação, porque ela provavelmente é muito bonita, né? Então, tem várias conotações aí, o stunner. On her merry way saying, baby, what
what you gonna. Então, ela tá aí no seu feliz caminho, né? Merry é a ideia de, né? Merry Christmas, né? Feliz Natal. Então, ela tá dizendo Merry é a ideia de uma alegria. Então, Merry way, o caminho feliz, né? Ela tá seguindo o seu caminho sem problemas, né? Ou com felicidade, com alegria. Saying baby what you gonna, né? Bebê, o que você vai fazer, né? Então, ou seja, ela aí desafia as pessoas porque ela tá vivendo toda a arrogância da juventude, né? Já falei muito sobre isso no canal, né? A arrogância da juventude tem algo que é positivo, mas às vezes tem algo que faz com que a pessoa encontre problemas também, né? Porque confiança demais às vezes nos traz problemas. E aí ele diz, looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive, né? Então, tá olhando aí através do barril, né? Barrel não é barril, né? Barrel é cano, na verdade, né? Então, ele tá olhando aí para dentro do cano de uma 45 de metal quente, né? A 45 é aquela clássica pistola dos Estados Unidos, da Segunda Guerra e tal, aquela clássica do Medal of Honor, Saving Private Ryan. Então, clássica pistola da Segunda Guerra. Quem gosta desse estilo de coisas de Segunda Guerra sabe exatamente qual é a 45. E aí ele tá dizendo just another way to survive, né? Então, e também é conhecida como a pistola mais eficaz do mundo, né? Foi durante muitos anos e ela, se eu não me engano, ela até... Não, já existem coisas muito mais modernas, mas ela ainda é preferida por muitos operadores especiais aí das forças americanas e de outros lugares do mundo, né? Então é uma pistola clássica que ainda está em uso hoje em dia. Just another way to survive, né? Então é apenas outra maneira de sobreviver, né? Então aqui o fato, tipo assim, né? Por que ele escolheu a 45? Eu acho que também tem a ver com o estilo da moça, assim, né? A 45, ela não é uma... Tu tem que... Quem não conhece talvez não saberia escolher essa arma. Então, o 45 é para quem sabe, para quem tem experiência, talvez. Para quem precise de poder de fogo. Então, também tem algumas coisas assim, né? Ele tá dizendo que ela é uma fugitiva, uma rebelde, né? E ela faz aí queixos caírem, ela deixa as pessoas atordoadas. Então, tem toda uma malícia, ela rouba bancos, né? Ela quebra os paradigmas, os panoramas. Então, né? Ela saber que arma escolher também tem a ver com, talvez, a experiência da vida criminal ou a experiência de viver, né? Ela sabe que ela é perigosa, mas ela sabe que ela tem estilo, né? Isso aí também descreve a 45. Então, tem várias coisas aí nessa arma específica que também podem estar relacionadas à vida ou à história, né? Desse aglomerado de moças que o Anthony conheceu. E a gente entra no clássico refrão California Rest in Peace, Simultaneous Release, né? Então aqui a gente tem, primeiro que rima muito bem, e aqui a gente tem a genialidade do Anthony de saber escolher muito bem as palavras, né? Califórnia, clássico, não podia ser Anthony sem falar nesse lugar. Rest in peace, né? Descanse em paz. Então, será que é o estado da Califórnia que vai descansar em paz? Ou ela matou alguém no estado da Califórnia, né? Pode ser também. Ou a ideia de se desvencilhar, né? Descanse em paz, eu tô indo embora. Né? Pode ser essa ideia de também a fugitiva da história tá indo embora do estado da Califórnia. Mas... na conotação do Anthony, aquela entrevista que ele deu no Joe Rogan, que foi muito legal, assim, né? Poder ver o Anthony falando num formato longo sobre a sua vida, sobre as suas experiências, né? Ele confessa que nunca iria embora da Califórnia, não importa quais sejam os problemas que estejam passando por lá, né? E agora a gente está tendo aí uma crise de muitas, né? Já faz alguns anos, já muitas pessoas indo embora da Califórnia, e o Anthony é o cara que disse, não, eu vou ficar. Então, não é o Anthony que está dizendo Califórnia descanse em paz, porque a gente sabe que pelo gosto dele e pelo afeto que ele tem pelo estado da Califórnia, ele não quer ir embora de lá e não quer se desvencilhar, né? Então é mais a ver com a história da moça, que ele diz, né? Descansa em paz, simultaneous release, né? Então, né? Release é a ideia de soltar, né? Deixar fluir ao mesmo tempo, né? Simultaneamente deixando fluir, né? Então isso tem, obviamente, uma conotação sexual, ao mesmo tempo que também pode ser a ideia dela puxar o gatilho, né? Então a pessoa tá olhando, né? No cano da 45. Então pode ser ela olhando para o cano de alguém, né? Ela tá aí num desafio, né? Ela tá apontando a arma para alguém que também tá apontando a arma para ela. E aí os dois apertam o gatilho ao mesmo tempo. Então tem essa conotação de morte, mas também tem a conotação sexual, né? Então tem essa ideia da, como eu falei, a arrogância da juventude, o perigo, né? Então todas essas coisas meio que se misturam além da conotação sexual. E aí ele tá dizendo que os dois se entregam, né? Fazem com que exista essa soltura de desejos, energias e fluidos ao mesmo tempo, né? E aí o fluido que pode sair também é o sangue, né? Então, né? Olha só, interessante. Agora eu falando me veio essa ideia, né? Sai, como é um processo muito rápido, né? Tu dispara a arma, sai a bala,
e sai o sangue, né? Então, simultaneous release, os dois saem ao mesmo tempo, sai a bala da arma e sai o sangue de quem é atingido. Então, ó, pode ser. E aí ele tá dizendo, California, show your teeth, she's my priestess, I'm your priest, né? Então, Califórnia, mostre os seus dentes, né? Então, essa ideia, né? Califórnia é um estado aí muito democrático, né? Dos democratas lá, né? Não de democracia, mas dos democratas. Então, tem esse lado de que é um estado muito apaziguador. Então a ideia de mostrar os seus dentes também pode ser assim. E o símbolo é um leão, é um urso, né? Então é essa ideia de que o urso é muito bonitinho, mas ele também é um animal feroz, que pode atacar e pode machucar, pode matar. Então, Califórnia, mostrar os teus dentes é a ideia de mostra a tua agressividade. Não fica só nesse papinho. Pode ser também. She's my priestess, I'm your priest, né? Então, ela é a minha... priestess é a sacerdotisa e ele é o sacerdote, né? Ou ele é o priest e ela é a priestess. E aí no verso 13 ele diz: She's a lover, baby and a fighter, should have seen her coming when he got a little brighter. Aqui a gente tem o clássico duplo sentido, né? Então ela é uma amante, um bebê, né? Baby, a ideia talvez de um afeto que ele tenha por ela, and a fighter, né? E ela é uma lutadora. Should have seen her coming when he got a little brighter. Então, você deveria ver ela chegando, né? E a gente sabe aqui a conotação de duplo sentido que tem. When he got a little brighter. Quando as coisas ficaram um pouco mais claras, né? Um pouco mais felizes, né? O brighter é a ideia de trazer alguma amenização aí para alguma situação que ela estava vivendo. Então, quando as coisas estavam melhores, você deveria ver o jeito que ela chegava, né? Mas também, coming, a gente sabe, já traduziu milhões de vezes, especificamente nos Chili Peppers, que coming é uma gíria para chegar ao orgasmo, né? Então, quando as coisas estavam boas, ela estava atingindo o orgasmo, né? Então, pode ser também, né? Essa ideia pode ser um orgasmo sexual, que é o clássico do trocadilho que a gente tem aqui, mas também pode ser essa ideia de tá feliz, né? Então ela estava coming, ela estava sentindo uma explosão de felicidade, pode ser com as coisas que estavam indo bem na vida dela, né? With a name like Danny California, Danny was gonna come when I was gonna mourn you. Então, com um nome como Danny California, né? Então, um nome diferente, né? Um nome que não é muito comum e que tem muita conotação por detrás desse nome, né? Porque a Califórnia também é um símbolo para os excessos americanos, né? Ao mesmo tempo que trazendo aí a referência do Velho Oeste, né? Era a corrida do ouro aconteceu na Califórnia, então muitos americanos foram desbravar o oeste para tentar encontrar ouro, né? E aí a gente teve depois, com a explosão do cinema, também existiu a corrida do ouro para virar um artista famoso indo em direção à Califórnia. Então a gente tem várias conotações, né? E a decadência eventual que acabou acontecendo na Califórnia também faz parte desse nome, né? Então tem várias conotações e várias momentos diferentes da história que levaram as pessoas para Califórnia, né? E aí ele está dizendo Danny was gonna come when I was gonna mourn you. Então a Danny estava chegando quando eu estava pronto para me despedir, né? O mourn é a ideia de velar, é a ideia de se sentir aí, né? Ter os pêsames pela morte de alguém, né? Então, curioso, né? Ele já estava sentindo talvez que a Califórnia estava em declínio quando ela estava chegando. Mas também pode ser que quando ele estava triste, né? A ideia de mourn, de velar alguém, de passar por um enterro, né? Mourn pode ser enterro, mourn pode ser velar, mourn pode ser a ideia de tristeza pela morte, né? Então, ele está dizendo que quando ele estava triste, ela estava chegando, né? Então, quando ele estava se despedindo, ela estava vindo ao orgasmo, né? Então, um tá chegando, um tá saindo, pode ser também. E aí, se a gente for trazer uma coisa mais filosófica, pode ser a ideia da vida, né? Uns se vão enquanto outros chegam e esse é o ciclo natural das coisas, né? A little loaded, she was stealing another breath, I love my baby to death, né? Então, ela estava um pouco carregada, aí aqui pode ter também duas conotações, né? Loaded pode ser a ideia de carregado de estar sobre influência de substâncias, né? Então ela estava elevada, estava carregada porque ela estava cheia de substância na cabeça, mas o loaded também pode ser que estava carregada, munida de arma, né? Então ela pode estar carregada literalmente, tá com cartuchos na mão, carregada, né? E aí também uma terceira conotação é que ela está carregada porque ela está pronta para atacar, pronta para explodir, né? She was stealing another breath, né? Então ela estava roubando outro respiro. Ou seja, essa ideia de que o tempo dela já estava se esgotando, já estava no fim, né? Então ela já estava roubando respiros, porque o tempo na Terra dela já estava com os dias contados, porque talvez essa vida perigosa que ela estava levando não ia durar muito tempo. E aí ele está dizendo I love my baby to death. Então, eu amo ao meu bebê, a minha garota, até a morte, né? Então, uma expressão que é muito americana, I love to death, né? Então, eu amo até a morte, mas na verdade aqui é bem literal, porque talvez sim, os dias dela estivessem contados, né?
E aí ele diz no refrão: Who knew the other side of you, who knew what others died to prove, too true to say goodbye to you, too true to say, né? Então, quem conhecia, e claro, aqui com a voz do Frusciante, ele diz quem saberia, né? Quem conheceu o outro lado de você, né? Quem conheceu esse teu outro lado, who knew what others died to prove, né? Quem soube, quem chegou a saber o que outros morreram para provar, too true to say goodbye to you, né? Então é verdadeiro demais para poder te dizer adeus, é verdadeiro demais para poder dizer, né? Então, ou seja, que talvez essa conexão, esse sentimento, essa relação era verdadeira demais e o Anthony não quer se desvencilhar, né? E ele diz, push the fader gifted animator, 1 for now and 11 for the later, né? Então, ele está dizendo, push the fader, né? O fader é o botãozinho ali da mesa de gravação, né? Da mesa de mixagem. Então, o fader sobe o volume e baixa o volume, né? Então, push the fader, né? Tá empurrando o botão. E ele está dizendo Gifted Animator, né? Então, empurra o botão, né? Animador que tem talentos, né? Talentoso animador, né? Porque Gifted é presente, mas né, Gifted é aquele que foi presenteado, né? Aquela pessoa que tem talento, né? Então, o animador muito talentoso, essa seria uma figura divina, né? Puxando o botão, porque na verdade a ideia é de que ele está ou apagando ou aumentando a intensidade, né? 1 for now and 11 for the later, né? Então, 1 agora e 11 para depois, né? Aqui é a ideia de que o pente de uma arma geralmente tem aí 11, 12 balas, né? Dependendo da pistola, né? Então, voltando para 45 ali. Então, tem uma que foi atirada e sobraram 11 balas, né? E aí ele diz, never made it up to Minnesota, North Dakota man was a gunning for the quota. Então, ela nunca chegou em Minnesota, né? Então estava aí fugindo, talvez. E aí North Dakota Man, um homem da Dakota do Norte, ele estava atirando para chegar, né? Para atingir as suas metas, né? Então, com uma bala só, ele acabou matando a Dani e conseguiu. Talvez era um caçador de recompensas, né? Alguém aí. Talvez ela fosse já tão procurada que o nome dela estava numa lista de recompensas e alguém foi atrás dela, né? E aí diz, down in the Badlands she was saving the best for last. It only hurts when I laugh, gone too fast, né? Então, Badlands é o terreno árido, né? Então, uma coisa de deserto, uma coisa meio faroeste, meio cowboy também, né? Então, ela tava nos Badlands, she was saving the best for last, né? Ela tava guardando o melhor pro final. Então, talvez uma ideia aí de... isso é muito clichê de filmes de cowboy, essa coisa, né? De roubar um banco e fugir pro México, ou fugir ali pro Arizona, sei lá, né? Esses desertos onde as pessoas não vão te encontrar, assim. Então, talvez ela estava acumulando uma fortuna ou tinha planos para o que fazer com o dinheiro depois, né? E aí, it only hurts when I laugh, né? Então, apenas dói quando eu rio, gone too fast, né? Ela se foi rápido demais. Então não tem muito mais o que traduzir, né? Então a gente teve aí nessa história a ascensão e o declínio da fora da lei Dani California. Então daria até um filme, né? Então é curioso assim. Imagina um diretor fazendo talvez até um curta-metragem com a história da Dani California. E a gente tem ali, né, nos refrões a gente tem o Das Vidania, né? Então em russo dizendo adeus também, né? Então a ideia de que ela estava indo embora. Então bem interessante assim. E também prova não, né? Mas especulando, interpretando a música, eu acho que dá pra ver essa coisa a moça cresceu aí num ambiente totalmente contraditório, né? Então, duas figuras completamente opostas, a ideia do pai ser policial e a mãe ser uma hippie. Talvez ela ficou inconformada com a criação, com um pai rígido, e aí foi pro outro lado, né? Então, talvez aí uma coisa bem comum até, né? Pessoas que têm uma criação rígida acabam geralmente sendo mais rebeldes, assim. Então, talvez pode ter sido esse também um possível desfecho para esse personagem, que é um amálgamo aí de várias outras pessoas que o Anthony conheceu na sua vida. Mas essa foi Dani California. Tentem junto o melhor desse som, quer pedir um som para o próximo episódio, deixa embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.